Melquisedeque. Qual o mistério do sacerdote rei na Bíblia e qual sua importância para os cristãos? A história de Melquisedeque está registrada principalmente no Antigo Testamento da Bíblia, no livro de Gênesis, e no Novo Testamento, no livro de Hebreus. Não há personagem na Bíblia que seja mais misterioso e intrigante do que a pessoa de Melquisedeque. Sua história é breve, mas tem implicações significativas. Melquisedeque é mencionado pela primeira vez em Gênesis capítulo 14, durante o tempo de Abraão. Nesse período houve uma batalha entre os reis de várias cidades, e Abraão resgatou seu sobrinho Ló, que havia sido capturado. Após a vitória, Abraão encontrou-se com Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque abençoou Abraão, e este deu-lhe um dízimo dos despojos da batalha. Muitos de nós não estamos familiarizados com a forma como os nomes funcionam em hebraico na Bíblia. Os nomes na Bíblia não são apenas descritivos, eles também carregam autoridade neles. Por exemplo, o nome que Deus deu a Adão significa criado da terra. Isso descrevia o que Adão era, pois foi o primeiro humano a habitar a terra. Logo, um nome às vezes pode estar relacionado ao papel do indicado em uma narrativa bíblica, como no caso de Nabal, um homem tolo cujo nome significa insensato na Bíblia. Portanto, podem representar esperanças humanas, revelações divinas ou são usados para ilustrar profecias. Então, qual o significado do nome Melquisedeque? O nome Melquisedeque significa Rei da Justiça, Rei de Salém e Rei da Paz. Esses nomes indicam a justiça e a paz associadas a ele. É um homem justo em suas negociações. É um nome adequado para um governante ou líder que defende a justiça e a retidão em seu reino. O nome Melquisedeque era mais do que apenas um nome. Era também uma avaliação precisa de seu caráter. É rei de justiça, rei de Salém. De acordo com Gênesis 14, versículo 18, trouxe pão e vinho. E agora ele era um sacerdote de Deus Altíssimo. A Bíblia menciona Salém 4 vezes. 3 dessas referências estão em conjunção com Melquisedeque como seu rei. O Salmo 76, versículo 1 e 2, é o único lugar na Bíblia que menciona a cidade de Salém para o mestre de canto, com instrumentos de cordas. Salmo de Asaf, Cântico. Melquisedeque é conhecido em Judá. Seu nome é grande em Israel, seu tabernáculo está em Salém, sua morada também está em Sião. Finalmente, o livro de 2 Reis, capítulo 14, versículo 20, nos diz que Jerusalém é a cidade de Davi. Portanto, a cidade que agora chamamos Jerusalém era originalmente chamada de Salém antes de Davi, quando finalmente, ao assumir o controle dela e torná-la a capital de Israel, Salém passou por vários governantes diferentes. Melquisedeque foi escolhido para explicar os mistérios de Jesus, assim como Melquisedeque é o Rei da Paz. Jesus também é o Rei da Paz em a profecia de Isaías sobre a vinda do Messias, Isaías 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre seus ombros e seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Os estudiosos da Bíblia pensam que o Vale de Chava, também conhecido como Vale dos Reis, estava localizado próximo ao sul de Jerusalém. Foi aqui que Melquisedeque conheceu Abraão pela primeira vez. Melquisedeque revigorou os guerreiros de Abraão e criou um bom relacionamento com eles, trazendo pão e vinho para Abraão. Este foi o início de seu relacionamento com Melquisedeque. Gênesis 14, versículo 18, nos diz que ele era um sacerdote de Deus Altíssimo. De acordo com as Sagradas Escrituras, só existe um Deus que era Altíssimo. Este título pertencia ao Deus que Abraão adorava. Ele dominava ambos os céus e a terra. Este título não pode ser dado adequadamente a nenhuma outra pessoa no universo. Melquisedeque adorava o Deus de Abraão. A Bíblia não fornece nenhuma informação sobre como Melquisedeque conheceu o Deus que Abraão serviu. O Senhor, que era conhecido em toda a Bíblia como o Criador do céu e da terra, e é referido como Deus Altíssimo ou Senhor Altíssimo.
Melquisedeque reconheceu em Gênesis 14, versículo 20, que o Deus Altíssimo deu a Abraão a capacidade de derrotar o inimigo, ou seja, a vitória de Abraão não se deveu à proeza militar do seu exército, mas sim à proeza de lutar em favor do Altíssimo Deus. Em nome de Abraão, Melquisedeque reconheceu que o Deus Altíssimo era um Deus que cuidava de seu povo. Ele era um Deus poderoso que possuía o céu e a terra ao mesmo tempo. Estendeu a mão para aqueles que faziam parte de sua família. O Salmo 110 é onde somos apresentados a Melquisedeque pela segunda vez na Bíblia. Este salmo parece predizer a matança que ocorrerá durante a Batalha do Armagedon. Salmo 110, versículo 4 ao 6. O Senhor jurou, e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor à tua direita no dia da sua ira esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. De acordo com o livro do Apocalipse, o termo bíblico Armagedon alude ao conflito final decisivo que ocorrerá, lugar no futuro entre Deus e as forças do mal. Prestem atenção no último ponto do versículo 4 do Salmo 110. Davi nos revela que o Senhor Jesus foi nomeado sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Em outras palavras, seu sacerdócio estava em contraste com os sacerdotes aarônicos, cujo serviço resultou em morte no final. Senhor Jesus não pereceria, ele sempre intercederia por nós e nos garantiria o perdão. Seu sacerdócio é eterno, contanto que ele interceda por nós, e estaremos seguros. O sacerdócio de Melquisedeque é eterno. Portanto, continuaria até o fim dos tempos, destinados àqueles que estavam desesperadamente perdidos em seus pecados, pois estes receberiam a cura espiritual através deste sacerdócio. Para aqueles que foram esmagados sob o peso da sua vergonha, encontrariam o perdão, trariam vida àqueles que estavam definhando e adornando-os com o frescor da juventude. O Senhor Jesus Cristo nos revela que Ele é quem cumpre a promessa que Deus fez a Davi. Ele é o único que pode cumprir este objetivo como sacerdote eternamente na ordem de Melquisedeque. Ele realizará coisas que os profetas do Antigo Testamento nunca foram capazes de realizar. Melquisedeque no Novo Testamento está em Hebreus 5, versículo 1 ao 10. Este capítulo faz comparações entre o sacerdócio do Antigo Testamento e o sacerdócio que o Senhor Jesus mantém agora. O autor começa fornecendo algumas informações básicas sobre o sacerdócio no Antigo Testamento, incluindo suas responsabilidades e requisitos. Em Hebreus 7, versículo 1 ao 4, Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, e Abraão repartiu 1/10 de todos os despojos da batalha, foi antes de tudo pela tradução de seu nome Rei da Justiça. E depois também Rei da Salém, que é Rei da Paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Agora observe quão grande foi este homem, para quem Abraão, o patriarca, deu o 10º dos melhores despojos. Abraão é considerado o pai dos israelitas, e o povo de Deus o tinha em alta conta por causa de seu papel. Apesar disso, Abraão submeteu-se à autoridade de Melquisedeque e deu-lhe 1/10 do saque da batalha. Por maior que fosse Abraão, ele dobrou os joelhos diante de Melquisedeque. Como resultado deste fato, alguns estudiosos chegaram à conclusão de que Abraão reconheceu Melquisedeque como o governante legítimo de Salém. Considere as palavras da lei de Moisés, registradas em Números 18, versículo 21. Aos filhos de Levi, dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. Assim, possivelmente, Abraão deu este dízimo a Melquisedeque como sacerdote. Ao fazer isso, Abraão pode expressar sua gratidão ao Senhor pela vitória que ele havia concedido através da oferta de sua dádiva.
Melquisedeque poderia ter recebido este recurso tanto como rei quanto como sacerdote. O que devemos observar aqui é que Abraão reconheceu Melquisedeque como o rei justo e sacerdote de Salém. A aparição de Melquisedeque na Bíblia é intrigante, pois ele não tinha pai, nem mãe, nem genealogia. Não tendo começo de dias, nem fim de vida, suponhamos que a partir disso, Melquisedeque não teve começo nem fim. Em outras palavras, ele era o Senhor Jesus Cristo revelado nos dias de Abraão como sacerdote, pela ordem de Melquisedeque. Ele fazia parte de um sacerdócio que não podia ser atribuído a nenhuma origem humana. Era um sacerdócio que Deus havia instituído desde o início do próprio tempo, no qual continuaria para sempre, ou seja, o sacerdócio de Melquisedeque estava no coração de Deus desde antes do início dos dias. Deus tinha um plano para o Senhor Jesus ser o sumo sacerdote desta ordem, reinando como rei de justiça em uma cidade de paz. Você também deve observar o fato de que Melquisedeque se assemelhava ao Filho de Deus no livro de Hebreus 7, versículo 3. A carta aos Hebreus enfatiza a superioridade do sacerdócio de Melquisedeque em relação ao sacerdócio levítico. Os sacerdotes levitas ofereciam sacrifícios temporários, mas o sacerdócio de Melquisedeque, e por extensão o de Cristo, é eterno e baseado na justiça e na paz. Ele não precisa oferecer sacrifícios por seus próprios pecados, pois é imaculado. O Senhor Jesus não precisa fazer sacrifícios diários por seus pecados, como aqueles sumos sacerdotes, de oferecer sacrifícios primeiro pelos seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Jesus fez o sacrifício uma única vez, quando a si mesmo se ofereceu ao sacrifício por toda a eternidade, colocando fim a todos os outros atos de doação sacrificial. Jesus será nosso fiador da vida eterna e do perdão. O sacerdócio de Melquisedeque não estava vinculado a uma nação específica, como o sacerdócio levítico estava aos descendentes de Levi, e, portanto, destaca a universalidade da salvação em Cristo, que é oferecida a todas as nações. Ele ensina que o sacerdócio de Cristo nos abençoa e reconcilia com Deus. Ele é o mediador entre Deus e os homens, restaurando o relacionamento quebrado pelo pecado. A figura de Melquisedeque desempenha um papel importante na teologia do Novo Testamento, enfatizando a transição do sacerdócio do Antigo Testamento para o sacerdócio de Cristo. Ele representa a mudança da lei levítica para a graça de Deus em Cristo, que trouxe a salvação eterna. Embora a história de Melquisedeque seja breve na Bíblia, sua importância teológica é profunda. Ele serve como um tipo de Cristo e aponta para a superioridade do sacerdócio de Jesus Cristo. Essa compreensão é fundamental para a fé cristã e sua compreensão da salvação. Em resumo, Melquisedeque é uma figura bíblica misteriosa, mas sua história desempenha um papel significativo na teologia do Novo Testamento, destacando a importância do sacerdócio de Jesus Cristo como o sumo sacerdote eterno na ordem de Melquisedeque e a superioridade da nova aliança sobre a antiga aliança.